nós temos hoje uma língua portuguesa e uma língua mundial também, em outros idiomas, inclusive, que estabelecem conexões gigantescas através dos meios digitais, né? Então, esse negócio da revolução digital, do mundo da globalização, da revolução que a gente chama de 4.0, da comunicação, né? Todo mundo pode ser um comunicador em potencial com o celular na mão. Isso aqui cria várias mudanças na língua portuguesa, na perspectiva da tecnologia, né? Que aí cria, inclusive, novos gêneros textuais, que é um assunto que a gente precisa falar um pouco hoje também. Então, a língua tem grandes modificações na atualidade, né? E a prova do Enem, ela reúne essas características quando vai falar sobre língua portuguesa, né? Então, uma dessas temáticas fundamentais que eu coloquei aqui para a gente tratar hoje é sobre linguagem verbal e linguagem não verbal. E as questões da prova do Enem, que são aquelas questões de múltipla escolha, né? Elas têm uma coisa muito complexa, porque você veja, se uma questão ela é muito difícil, porque tem as questões muito difíceis, né? Tem as médias e tem as fáceis. Se você acertar todas as muito difíceis e errar todas as fáceis, sua nota é uma, né? Se você acertar todas as fáceis e errar as notas muito difíceis, é outra, né? E a maioria das questões, elas trabalham justamente com isso daqui. A linguagem verbal e a não verbal, em vários níveis. O nível mais complexo ou o nível mais simples. Porque se a gente fala hoje de linguagem verbal, algumas pessoas pensam que a gente está falando sobre a linguagem verbalizada, que é essa aqui, do que eu falo, da voz, né? De todo o trato da fala mesmo, assim. Enquanto, na verdade, a linguagem verbalizada é toda a linguagem que tem a comunicação em língua portuguesa, né? Que aí pode ser ela escrita ou falada. Então, a linguagem falada, ela é sim, é verbal, mas a linguagem escrita também ela é verbal. Então, se eu me deparo com um texto gigantesco, é a linguagem verbal. Se eu me deparo com um, uma frase, é uma linguagem verbal. Agora, a linguagem não verbal é todo o resto da linguagem que serve como comunicação, né? Se você vê um desenho, uma charge, ela é um gênero textual, é uma coisa que a gente vai comentar aqui também hoje, e que, na verdade, ela é uma linguagem não verbal, se ela não tiver nada escrito. Uma placa. Às vezes tem uma placa com as placas de sinal de trânsito, por exemplo, são linguagem não verbal. O semáforo também, por exemplo, é uma linguagem não verbal. O emoticon, né, do WhatsApp e das redes sociais é uma linguagem não verbal. É uma forma de se comunicar que você está. A mímica também é a linguagem corporal, a linguagem não verbal. Está se comunicando sem necessariamente estar verbalizando isso em língua. É só linguagem. Não é a língua portuguesa, né? Mas é comunicação e que ela pode ser até pragmática. Às vezes você está em casa, alguém aponta assim para um interruptor, aí você já entendeu que é para ou para ligar a luz ou para desligar a luz, né? Mas a pessoa não falou nada. Isso aqui é a linguagem não verbal. E a prova do Enem ela vai versar muito sobre isso, vai brincar muito com isso, né? De colocar placas, de pedir a compreensão, de pedir uma leitura de sociedade, porque a língua está relacionada com a sociedade, né, gente? Então é um negócio que mexe com outras estruturas, vai mexer com a sociologia, com a filosofia, as questões são nesse sentido, né? Então eu também fiquei pensando, poxa, como é difícil a gente dar uma aula presencial sobre a língua portuguesa olha no olho, né? Um quadro e o piloto, porque existe existe uma teoria que um professor, um quadro e um piloto vão salvar o mundo juntos, assim, né? Aqui na internet é mais difícil. Então eu pensei, quais são os principais sites que nós pesquisamos de confiança, né? Sites que sejam responsáveis com a educação, que que é bom, né, para os meninos olharem, já que a gente não pode fazer anotação aqui no quadro, né? Que seria até estranho. Aí eu peguei os sites que eu acho mais interessante e pesquisei aqui para também dar uma indicação de leitura para vocês, né? Porque eu acho que esse processo de preparação para o Enem, ele precisa ser um processo que a gente não participe só das aulas aqui, que a gente também pegue o material para ler depois, que a gente possa estar fazendo fichamento. Coloquei aqui primeiro esse site, ó, gente, está no chat, vejam.
É linguagem verbal e linguagem não verbal. Esse aqui é o Educa Mais Brasil. Educa Mais Brasil é um site confiável para vocês lerem quando vocês tiverem dúvidas sobre qualquer assunto do mundo, mas língua portuguesa também. Então, acho que é importante vocês verem esse texto. Coloquei também um texto de linguagem verbal e não verbal do Brasil Escola, né? É um outro site muito bom, tem conteúdo também. E coloquei do Info Escola. Eu acho esses três sites bons, para vocês também conseguirem estar estudando e procurando mais coisas depois, né? Já que a gente não dá conta de ver todos os assuntos. Das tirinhas, muitas tirinhas elas estão lá na prova do Enem para fazer um sentido misto, né? Porque você veja, tem alguns textos que eles são híbridos, eles têm linguagem verbal e têm linguagem não verbal. A tirinha é isso, né? Ele tem um desenho que constrói uma história inteira por trás de si só e tem também o texto. Pronto, gente, aí é um site, né? Esse é o do Brasil Escola. Não, é do Educa Mais, esse daí, Educa Mais Brasil, né? É um site bom, que é daquele site, inclusive, que dá bolsas na universidade, depois vocês vão estar olhando isso aí direitinho. E ele vai trazer uma definição, assim, sobre linguagem verbal e não verbal, né? Os três sites que eu enviei, eles fazem isso. Eles dialogam um pouco sobre essa conceituação. Que é um negócio que parece ser muito fácil, mas que também, às vezes, parece muito complexo. Chegar para uma pessoa antes de ter essa conversa e falar o que é linguagem não verbal, às vezes as pessoas não sabem, né? Por exemplo, quando você chega em uma sala e tem uma placa escrita silêncio, é uma placa, né? O suporte onde a linguagem está, e tem lá escrito silêncio. Vocês acham que isso é uma linguagem verbal ou uma linguagem não verbal, né? Algumas pessoas podem achar que é uma linguagem não verbal porque é uma placa, mas ao mesmo tempo ela é uma linguagem verbal, porque é uma palavra. A Fátima colocou aqui que acha que é verbal, é isso mesmo. Uma linguagem verbal, é silêncio. Aí outras pessoas falam assim, ah, tá bom. Mas aí a mímica é uma linguagem não verbal. E a Libras, ela é verbal ou ela é não verbal? O que a Libras é? O que vocês acham? É uma questão que as pessoas podem, inclusive que pode cair na prova, porque enfim, porque a inclusão, né, e a linguagem brasileira, a língua brasileira de surdos, ela é importante, de sinais, né? Então, ela é uma linguagem verbal, na verdade, Fátima. A Libras é verbal, é uma língua. Quando uma língua tá falando, ela é verbal, né? Embora se utilize das mãos, é porque eles não conseguem vocalizar. Mas aí você veja, né? A língua é uma língua mesmo, tem estrutura, construção textual. Isso é importante para você conseguir diferenciar a linguagem verbal da linguagem não verbal, né? É... Ingrid, desce um pouquinho esse site. Sobe, né, na verdade, né? Tem um poema, pode subir mais. Mais. É descer, na verdade, não sei. Tá bom assim? Mais, desce mais. Ali, pronto. Aí, linguagem mista ou linguagem híbrida, né? É o que eu estava falando antes da gente falar sobre isso. Aí está dizendo que quando ao mesmo tempo acontece gestos e palavras, ou quando tem desenhos e palavras, né? Essa é a linguagem híbrida. E o principal gênero são os quadrinhos, né? Então, o Enem, ele trabalha tanto a linguagem verbal sozinha, quanto a linguagem não verbal sozinha, ou híbrido. Só que o híbrido é muito mais comum, né? Muito mais comum. Geralmente a gente está sempre vendo uma Mafalda, né? Aparecendo assim, umas tirinhas mais críticas, né? Sobre a sociedade, aparecendo na prova do Enem. E uma interpretação de texto a respeito daquilo. E aí, pensando nisso, é que a gente também para refletir sobre os gêneros textuais, né? Vocês, gente, que são do ensino médio, vocês sabem o que é gênero textual? Vocês lembram? Quando a gente está falando sobre gênero textual, é que a gente está querendo falar sobre isso, né? Eu até vim hoje com a minha camisa da JS, ó, meu copo da JS, que é de um amigo meu daí de Olinda, tá vendo? Em todo com a blusinha da firma, gente. Hum. A Fátima não botou, não. Outras pessoas.
Querem falar alguma coisa? Franklin estava aprendendo isso quando as aulas pararam, entendi. Alguém mais, gente, tem alguma ideia do que seja gênero textual? Tudo bem. Gênero textual é o seguinte: a linguagem verbal e não verbal ela vai se manifestar nos gêneros textuais. É a língua em uso na sociedade. Eu vou preparar um prezi para poder apresentar as próximas aulas, já que a gente consegue exibir aqui. Gostei disso que Ingrid está fazendo. Mas também vou preparar um prezi dessa aula, porque depois vocês podem reassistir e olhar. Eu faço para vocês acompanharem. Um gênero textual é nossa língua em uso na sociedade. Ou seja, nós, na necessidade de nos comunicarmos, criamos os gêneros textuais. Eu vou dar alguns exemplos de gêneros. E alguns gêneros, às vezes, se confundem com o suporte dele. Mas, ligação. Uma ligação, ela é um gênero textual. Ela tem um funcionamento. Esse funcionamento ele é temático e ele também é estrutural. Uma ligação, geralmente, é para tratar assuntos pessoais, profissionais. Isso aqui é temática, né? São assuntos de proximidade. Você fala no telefone com a pessoa. Quando você liga, geralmente você fala assim, pam, pam, alô, o outro responde, alô, tudo bom, tudo bom. Vai tendo um diálogo por travessões. Isso aqui, quando você vai escrever uma conversa no telefone, é um gênero textual. Ele tem uma estrutura, ele tem frases já prontas que vão guiar esse gênero pela sociedade, né? Um outro gênero textual, bula de remédio. Bula de remédio, ela tem sempre uma forma de ser ali. Ela vai falar as miligramas do remédio, para que serve, ela vai falar para que o remédio não serve. Esse aqui é o gênero textual da bula de remédio. O outro gênero textual, notícia. Independente se o suporte da notícia é televisão, né? Programa de televisão, se é programa de rádio, se é no jornal impresso, independente. Porque esse suporte aqui ele pode ser dinâmico, né? Em alguns gêneros. A notícia é um exemplo disso. Pode ser no site da Globo, do G1, né? Mas a notícia ela tem um jeito de ser, ela tem uma forma de ser assim, né? Ela vai contar ali onde foi, o que aconteceu, quem são os principais envolvidos, quais são as consequências, qual foi o horário, a localidade, né? Uma notícia ela tem essas características no gênero dela, independente de que assunto ela veste, mas é um gênero textual, né? Vão comentando aqui, gente, no chat outros gêneros textuais também que vocês possam conhecer. Quer ver um? Receita de bolo. Se eu falar aqui receita de bolo, quem é que sabe como é que escreve uma receita de bolo, né? Primeiro vai estar lá, ingredientes. E vai ter o nome de cada um ingrediente. Depois vai estar lá, modo de fazer, né? Isso aqui é um gênero textual. Se eu for ensinar uma receita para uma pessoa, eu sempre vou falar ela numa forma de uma receita, né? Carta, tudo bem. Carta é um gênero textual muito em desuso no século XXI. Mas ainda existem pessoas que escrevem cartas. Esse gênero textual carta tem um remetente, tem um destinatário, desculpa. Tem um assunto trabalhado, geralmente começa com querido fulano, bota a data, bota a cidade, escreve o texto, né? Se despede. Então tem uma forma de ser. Isso aqui é um gênero textual. E aí os gêneros textuais ele tem as suas formas mais complexas e as suas formas menos complexas de ser e de agir na língua portuguesa, em todas as línguas, na verdade. Quer ver um gênero textual que, para mim, não sei para vocês, aí também vocês podem colocar a experiência de vocês no chat. Se vocês quiserem falar, gente, inclusive, vocês podem pedir no chat e falar. Inclusive, eu fico mais confortável quando as pessoas estão contribuindo com o debate também, né? Porque eu acredito nessa perspectiva de educação. Mas a gente tem gêneros textuais que são muito complexos. O meme eu tenho dificuldades. Dificuldades assim, porque tem memes que a gente consegue entender qual é o sentido ali. Tem memes que extrapolam, vale, tem que ser muito conhecedor, muito fã do negócio para conseguir entender a mensagem, sabe? Memes inteligentíssimos, profundos, né? E o Enem ele também explora isso. Ele também consegue
hoje trazendo a sua prova questões de meme, fazem um amplo diálogo com a sociedade, né? Então, esses gêneros, eles se comportam de diversas formas, né? E utilizam linguagem verbal e também utilizam linguagem não verbal. Então, quando a gente pensa na prova do Enem, a gente também pensa nesses gêneros. Até porque não só nas questões que são formulação para poder responder A, B, C, D, mas a própria redação do Enem, né? Nós vamos trabalhar mais no final das nossas aulas, assim, vamos ter primeiro português, depois redação, mas é um gênero textual, um gênero dissertativo argumentativo. Vamos conversar sobre ele também, né? Que é um gênero muito complexo. Então, o Enem, ele traz desde o gênero textual mais simples, que pode ser um anúncio vendo tal coisa, e problematiza esse gênero textual, querendo que o aluno, inclusive, tenha um entendimento do que é esse gênero, de qual é o uso funcional dele na sociedade, muitas vezes até quando usa alguns gêneros textuais, consegue colocar características de regionalidade, né? Que é o caso, por exemplo, dos poemas, porque a gente sabe que tem muito poema na prova do Enem. Inclusive, a nossa próxima aula é para falar sobre o texto literário, né, gente, na prova do Enem. E esses poemas, eles às vezes trazem escritores do Nordeste, o próprio Patativa da Saré, né? Tem poemas nas provas, então traz uma variação, vai mostrar ali um gênero, uma linguagem mais próxima do social, né, da sociedade mais pobre. Então a prova vai versar sobre isso daqui, que são assuntos principais, que não são todos os assuntos, né, porque dentro deles vão surgir muito mais coisas. Pode surgir, por exemplo, o uso de crase, veja bem, né, que é uma questão muito mais gramatical. Mas eu acredito que na perspectiva da gente conseguir fazer esse diálogo com questões que tragam a linguagem verbal, a linguagem não verbal e diversos gêneros textuais, a gente consegue caminhar para uma compreensão boa, né, de como é que funciona essa prova do Enem em língua portuguesa. Queria ver se alguém tem uma coisa para colocar aqui, alguma experiência própria, com questões, com dificuldade, de repente, de compreensão de algum gênero textual, né? Ou com dificuldade de repente em alguma coisa em relação à linguagem verbal e não verbal, né? E também, gente, pedir para vocês fazerem esse exercício, né? De procurar questões do Enem na própria internet, que é isso, ó, preparação para o Enem. E eu sei que a pandemia é difícil, que ficar em casa é difícil, trancado, e que hoje a internet é uma comunicação muito fluida, né? Então nos tira a concentração mesmo. Estudar é muito difícil, e estudar por celular, né, é muito mesmo complexo. Até pelo computador, porque a gente tem outra dinâmica na vida, mas se esforcem, tentem tirar um tempo durante o dia para conseguir estudar. E a produção textual também é muito de prática, porque você veja bem, essas 45 questões da linguagem código e suas tecnologias, elas também refletem o que é o papel da língua portuguesa, né? O que é que você precisa saber de português? Você precisa saber ouvir, porque quando você lê também você ouve e escuta, né? Você precisa falar, ouvir, falar, ler e escrever. Então, quanto mais você lê, e você vai ter uma capacidade de escrever melhor. Quanto mais você lê, mais você vai querer escrever. Você vai começar também a aperfeiçoar essa escrita, né? Então, é isso. É muito do escutar a língua, do falar a língua, do, do, do escrever e do ler. Ler muito, né? Dados são fundamentais, assim, para a gente conseguir fazer um bom texto dissertativo argumentativo, mas isso é uma outra aula que a gente vai falar depois, né? Quando eu estou falando também na atualidade, né? Já que a língua portuguesa ela vai tratar sobre a atualidade. E quando a gente pensa nisso do gênero textual, da linguagem verbal e da linguagem não verbal, no que a gente está vivendo hoje, porque a gente sabe que todos os anos a prova do Enem ela vai se atualizar e buscar as questões mais atualizadas da sociedade, né? As questões que mais dialogam com as pessoas. Então, hoje na internet nós temos um boom das redes sociais. O que seria a rede social? Elas seriam gêneros textuais, vocês acham? Será que o WhatsApp ele é um gênero textual, gente?
Fátima perguntou quantos tipos de gêneros textuais é infinito. Eu não sei quantos tipos existem, eles existem de diversas formas para diversas linguagens. Pode ser que outros países tenham gêneros textuais que nós nem tenhamos. Alguns gêneros hoje não existem mais. Outros começaram a existir agora, recentemente. O meme, por exemplo, ele é um gênero textual que no tempo da minha avó, do meu avô, não existia, né? Eles viveram uma vida que não tinha meme, não tinha essa forma de se comunicar. Mas hoje nossa sociedade se comunica muito menos por carta. No tempo dele se comunicava muito mais por carta, né? Era um negócio mais comum. Outras sociedades viveram sem e-mail, então veja, os gêneros eles são infinitos, eles são o tamanho da quantidade da criatividade humana para se comunicar, né? E aí hoje com essa ferramenta da tecnologia e da revolução que a gente está chamando de revolução industrial 4.0, que é isso aqui, de todo mundo ter um telefone e poder se informar, e poder colocar uma opinião, e poder encontrar outras pessoas que têm a mesma opinião, e se juntar em grupos de opinião, e se organizar, e disputar espaços maiores. Isso aqui é que a gente chama de revolução industrial 4.0, né? Com essa revolução industrial surgem uma série de aplicativos e outras relações de trabalho, tipo o Uber. O Uber, ele é um aplicativo que é um gênero textual, ele é para se comunicar ou ele não é um gênero textual? Vejam, que questão, né? O Facebook, será que ele é um gênero textual? O Instagram. E aí essa versatilidade dessas redes sociais, porque existe um gênero textual geral em todas, até o chat, né? O chat, ele sim, aí sim, ele é um gênero textual, né? Aqui, inclusive, no Google Meet tem um chat, né? Nesse chat a gente sabe como é que funciona, a gente se comunica com ele. No Instagram tem um chat, e também tem outros caminhos, que é pela imagem, que a gente vai lá responder. O Facebook tem um chat, né? Que a gente conversa lá também. O Uber tem um chat, que é para você conseguir fazer. Então, o chat, sim, ele é, de fato, um gênero textual. Vou tomar uma aguinha aqui, gente. Ele é, de fato, um gênero textual. Agora, existem outros gêneros textuais acontecendo naquelas plataformas digitais, naquela rede, né, digital. No Instagram, por exemplo, os stories, por si só, eles correspondem a um gênero textual, né? Um gênero, muitas vezes, não verbal, são fotos nossas, de performance corporais, de sinais, alguns são mensagens também, placas, enfim. Mas ali é um gênero próprio, né? A linha do tempo do Facebook, ali tem, às vezes, mais de um gênero acontecendo. Tem alguém postando uma receita de bolo, um vídeo receita, né? Que aí já é híbrido. Tem alguém colocando lá um poema que escreveu. Tem alguém colocando lá um card de uma atividade que vai acontecer. Enfim, são vários gêneros convivendo no mesmo suporte, né? Que vai ser ali o Facebook. Então, cada rede social ela vai se comportando de uma maneira, né? Isso é importante a gente observar, porque tem evoluído muito, é muito rápido. A gente pisca, aparece uma rede social, né? Pisca, aparece uma rede social. E ela funciona para as mais diversas formas de se comunicar. Se antes nós tínhamos as praças, as ruas e tudo, hoje nós temos isso também, mas temos as redes sociais que fazem esse espaço, né? Até para paquera, veja. Existe um gênero textual que se chama paquera. As pessoas sabem mais ou menos como se paquera, né? Pode ter um flat, uma piscadinha de olho, um sinal, um sorriso, uma expressão, né? Um bom dia na rua, enfim. Então, é um gênero textual, uma forma de se comportar e de se comunicar na sociedade. Na rede social nós temos o Tinder, por exemplo, né? E outros aplicativos tantos, que são redes de relacionamentos. Você vê como também é um gênero textual. Geralmente tem uma receita ali de como é que vai ser feito. Oi, oi, tudo bem? Tudo de onde, né? Todas essas coisas. É um gênero. Então, esses gêneros eles estão em todos os lugares da sociedade, né? E o funcionamento deles varia também nessa relação de classe mesmo, né? De
quem é mais rico, quem é mais pobre. Um e-mail, por exemplo. As pessoas que são de uma camada social que tem menos coisas importantes para comunicar, digamos assim, né? É muito ruim colocar isso, mas pessoas que têm que falar com menos pessoas, né, que ocupam instituições, por exemplo, elas vão utilizar o e-mail delas ali simplesmente para salvar alguns arquivos, enviar algum currículo, enfim, vão utilizar o e-mail nessa perspectiva aqui da vida pessoal. Já há outras pessoas que utilizam o e-mail para se comunicar com empresas, por exemplo, né? Com a reitoria da universidade, com os pró-reitores dos cursos, né? Então, você veja, esses e-mails são diferentes. É diferente eu mandar um e-mail para a presidenta da República e eu mandar um e-mail para minha irmã. O gênero textual do e-mail, o suporte vai ser o e-mail, né? Vai funcionar como um suporte. E o gênero que eu vou escrever ali, eu vou ter um pronome de tratamento diferente, eu vou ter uma língua formal, uma língua informal, né? Então, os gêneros, eles também podem ter essa perspectiva de serem diferentes a partir da situação comunicativa que eles estão sendo propostos, né? Que é isso de ter uma pessoa que escreve, um autor, esse negócio também da noção de autoria, ela é importante, ela é fundamental, né? É por isso que se pede uma redação na realização da prova, no final da prova tem uma redação. É para você conseguir exercer isso da autoria, né? Então, o gênero ele pede uma autoria. As pessoas que vão construir um texto, independente do gênero que seja, ele precisa se colocar enquanto autor, enquanto entender esse texto, né? Inclusive, a gente vai ter uma oportunidade melhor de falar sobre isso na próxima aula, que é para falar sobre texto, contexto e produção textual, né? Que é a literatura. E, ao mesmo tempo, esse gênero também tem um receptor, né? Que é o negócio do autor é o emissor e o leitor é o ouvinte, né? Dependendo do gênero, é o receptor, que vai construir as diversas formas de sentido, né? Essas formas diversas de sentido, elas são estabelecidas também pela perspectiva do gênero. Agora você veja, pode acontecer uma brincadeira na língua, às vezes proposital, às vezes não proposital, mas na maioria das vezes proposital. De um gênero estar dentro do outro? Pode, pode sim. O gênero campanha é um gênero, campanha. Campanha de vacinação. Vá no posto, tem as informações. Leva a criança de 5 a 10 anos, 3 gotinhas, 10 minutos, né? É um gênero disso aqui. E aí pode ser que tenha um outro gênero que seja história e quadrinho, também um suporte, na verdade, de vários gêneros, né? Charge, enfim. E lá na história em quadrinho, na Turma da Mônica, tem uma campanha de reutilização da água, a campanha da água. Inclusive, tem revistas da Mônica que tem isso mesmo. E aí você veja, é um gênero campanha dentro do gênero história em quadrinho. Então, isso pode acontecer. Ou então, uma notícia, né? Quando você está lendo um livro, um romance. Um romance é um outro gênero. É um texto literário, geralmente grande, com personagens desenvolvidas, com um narrador que se comporta de diferentes formas, dependendo da situação, dividido em capítulos, né? Tem vários escritores do Brasil, mas quando você pega um romance, e esse romance dentro dele tem uma personagem recebendo notícia, e aí vai ter lá notícia colada no romance. É um gênero dentro do outro, né? A língua portuguesa ela faz isso, o tempo inteiro. Às vezes você está na internet lendo alguma coisa, né? Que isso aqui é o hipertexto. Você está lendo alguma coisa na internet, aí tem outra palavrinha lá que está em link. Tem um gênero, talvez o gênero do texto seja artigo de opinião, vamos falar assim. Nós estamos lendo um artigo de opinião sobre algum professor falando sobre o meio ambiente. Aí, de repente, vai ter uma palavra-chave lá, agroecologia. Essa palavra vai estar em link. Quando você clica, vai abrir outra coisa. Às vezes abre um slide, né? Às vezes abre uma página outra, uma arte do Google, dependendo de qual é a proposta desse hipertexto, desse hiperlink.
Então já é um outro gênero textual que vai abrindo, né? E a língua portuguesa ela é formada disso aqui, de um grande diálogo entre vários gêneros que as pessoas vão construindo nas situações de comunicação. E é por isso que a prova do Enem, ela prefere se ater a essas questões, né, da utilização da língua no cotidiano, através dos gêneros, na linguagem formal e na não, ou da verbal e na não verbal, né, em todas as formas de comunicação que a gente pode ter no dia a dia, para conseguir fazer com que a gente teste nossos conhecimentos nessa prova, né? Gente, eu acho muito, 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 muito complexo, né? 45 questões em pouco tempo, com assuntos todos, vários, diversos. Então, talvez seja humanamente possível acertar as 45 questões. Talvez as pessoas consigam acertar algumas poucas, né? Sabendo que também tem outra prova no mesmo dia. Então, acho que as pessoas precisam também conseguir entender essa necessidade da tranquilidade na prova do Enem, né? Da leitura do texto, da releitura do texto. Muitas vezes a gente deixa de acertar uma questão porque a gente deixou de ver elementos na questão, na própria pergunta, no enunciado, em como é que ele se constrói, né? Principalmente aquelas questões que é assim, um, dois, três, aqueles algarismo romano, né? Um i, dois i. Depois coloca aqui só as verdadeiras, letra A, um e dois. Essas questões na língua portuguesa elas sempre são muito complexas, né? E se ela vem com texto antecedendo ela, então quer dizer que ali são várias possibilidades de análise daquele texto e alguma delas pode estar equivocada, entende? Então a gente tem que ter uma maturação mesmo nisso, de compreender o texto e de conseguir ler e reler ele e ter uma opinião mais forte, né? Muitas vezes as questões têm coisas parecidas, tem duas alternativas muito parecidas que a gente fica em dúvida de qual que é, muita casca de banana. Então, esse sentido de conseguir conhecer os gêneros textuais, começar a ler mesmo assim. Ah, de repente eu não consigo ler um romance, né, hoje, mas eu consigo aqui ler um conto. Vou ler um conto, é um outro gênero textual, veja. Se o romance é um texto de fôlego, né, o conto ele tem menos fôlego, enquanto o romance deve ter. Não existe número fixo, né, para isso, mas um romance pode ter 90 páginas, 150, 200 páginas, né, 300, 500, 700. Enquanto que um conto pode ter 9, 6, 15. Vocês veem 60, se for um conto muito grande, o personagem é menos trabalhado, né? Então isso aqui também é um gênero textual, é você lê esse conto. Ah, mas aí hoje eu quero ler uma notícia. Então eu vou ler primeiro uma notícia aqui no Instagram. Não sei se vocês acompanham, mas, por exemplo, o Diário de Pernambuco, ele é muito bom para notícia, né? Enfim, no impresso, em todos os lugares. No Instagram ele é muito bom. Ele coloca um card, uma informação curtinha e às vezes um link para você ler a matéria maior, né? Então comece assim, vou ler aqui no Instagram, que é uma rede social que eu acompanho. Depois você pode já começar a abrir o link e ler a notícia no jornal, né? Criando esse vínculo mesmo com os gêneros textuais. Ah, não, hoje eu vou ler uma entrevista. Olha aí, que gênero textual, entrevista. Ou então eu não vou ler, eu vou assistir uma entrevista no YouTube, né? Depois que eu assisti uma entrevista, agora eu vou ler uma entrevista. Porque primeiro eu assisti três, já sei como é que se comporta esse gênero no vídeo, né, no audiovisual. Agora eu quero ver como é que se comporta ele textualmente. Se fosse escrito a entrevista, ia ser como, né? Então vamos fazendo esse exercício mesmo de em casa. Começar a observar quais são esses gêneros textuais. Para que é que eles servem no cotidiano. Com quem é que ele se comunica, né? Esse negócio do e-mail para a presidenta e para minha irmã. E ainda tem outros níveis, né? Porque, por exemplo, às vezes não é nem um e-mail, é um bilhete. Para minha vizinha é um bilhete. Mas a função desse e-mail para várias pessoas distintas e desse bilhete não é mesmo ele comunicar? É que um é diferente do outro. Entendeu? Essas reflexões, assim, sobre as diferenças, as distinções dos gêneros mesmo.
que eu acho que vai começar a abrir para vocês entenderem mais, né, profundamente do conteúdo e quando se depararem com as questões, já tem uma familiaridade, né? Nesses sites que eu enviei, alguns deles, já na própria matéria aí, vem questões do Enem sobre o assunto. Essas questões estão respondidas, ela tem a resposta aí. E aí vocês já podem fazer a questão, lógico, sem olhar a resposta, e depois vocês olham a resposta e veem se está correto ou se não está correto, entendeu? Olha aqui, Isadora quer saber sobre literaturas mais cobradas no Enem. A próxima aula, ela é justamente para a gente falar sobre literatura no Enem. É na segunda-feira da semana que vem. Mas como você está pedindo uma indicação, eu vou te falar uma indicação de literatura de um texto bom, de uma escritora de Belo Horizonte, né, que é a Conceição Evaristo, que ela, tipo assim, tá premiadíssima no Brasil, uma mulher negra que vive um rolê de ter se autopublicado, para depois conseguir publicação nas editoras. Esse livro, né, que é um livro com 15 contos, que é Olhos d'Água, é um livro muito bom e que tem uns contos muito bons. Vocês puderem ler Maria. Esse Maria, assim, é incrível, gente. E dialoga muito com nossa vida mesmo, com o que a gente vive no capitalismo. E a comunicação, a gente é defendido que ela é a principal ferramenta de transformação social, né? A educação como um todo, lógico, é para isso que a gente vai para a escola, né? Para a gente conseguir ter mais conhecimento sobre o mundo e conseguir utilizar esse conhecimento na sociedade, né? E através da língua a gente consegue chegar nesses espaços, porque se uma pessoa tem acesso a livros sobre os demais assuntos, sei lá, a pessoa quer fazer o curso de medicina, né? Medicina não tem muito a ver com língua portuguesa, se a gente for pensar rapidamente. Não tem. Tem muito a ver com biologia, tem muito a ver com várias áreas da saúde, né? Que vai envolver de um tudo ali, mas tem pouco a ver com português. Isso é verdade ou isso não é verdade, né? Depende do ponto de vista. Porque quando a gente pensa que o médico precisa ler muito, né? E lógico, a partir dessas leituras teóricas colocar na prática, porque a prática é importante, a gente vê que existe de fato um funcionamento ali dessa língua, dessa leitura, né? Dessa complexidade. Então, a língua portuguesa, ela vai ser entendida nesse sentido, assim, para a gente fazer a prova do Enem, né? É uma grande área transversal que vai tratar sobre tudo. E aí, gente, quem faz uma boa prova de linguagem, códigos, suas tecnologias, geralmente consegue fazer um bom texto dissertativo argumentativo, que é um gênero muito complexo e chato, que a gente vai falar mais profundamente também. Geralmente as pessoas também conseguem fazer uma boa prova de humanidades, né? Porque, como eu falei, na língua portuguesa tem um entrelaço da filosofia, da sociologia, da história. Então aproxima também as áreas, né? É um grande bloco, na verdade, de questões sobre a sociedade. Nádia Lima colocou, Fio, quais os assuntos principais em relação à gramática que tu acredita que vão abordar nesse próximo Enem? Então, gente, isso aqui é um negócio muito complexo, muito difícil, muito mesmo. Porque a prova do Enem ela tem esvaziado o debate da gramática. Esvaziado. Não que as questões não sejam gramaticais, né? Porque, por exemplo, quando alguém traz uma palavra que está escrita diferente da norma culta padrão, né? E problematiza essa palavra e manda marcar. Essa palavra significa o quê? Um exemplo de questão assim. Aí, letra A, neologismo. Letra B, não sei o quê. Letra C. Letra D, variação linguística. Aí, sabendo que seria variação linguística a resposta, né? Então, isso aqui, a gramática que vai estar falando ali sobre uma palavra que não está adequada na norma culta padrão, né? Mas ao mesmo tempo é variação linguística, entendeu? Aí a gramática mesmo crua, ela é muito difícil. Em alguns vestibulares, antigamente, quando tinha a segunda fase principalmente, caía assim, complete as lacunas com crase, sabe? Aquelas questões bem antigas que até na escola ainda reproduzem essas questões, assim, né, gente? A escola ainda é assim, né? Coloca uma questão
que complete. E nunca é para você refletir sobre a construção do texto, da linguagem, na conversa, no dia a dia, né, no cotidiano. É sempre um negócio desconectado da realidade, né? Quando a gente propõe o Enem como a ferramenta de avaliação para ingresso nas universidades, a gente justamente faz isso aqui de conseguir trazer o foco para o texto. Então, essas questões gramaticais são menores, né? Mas, lógico, nós precisamos estar preparados para elas, porque pode ser que aconteça. Agora, acontece muito, né? Com as figuras de linguagem, que também são. Existe uma parte da gramática que é só para figuras de linguagem, né? E para todas as figuras. Então, elas podem cair, podem aparecer, né? O próprio uso dos porquê também, né? Nós temos 4 formas de usar porquê. Então, eles podem. Eu já vi brincadeira disso assim, de agente separado e agente junto, mais e mais. Mas aí eu não sei se é a questão do Enem mesmo, de fazer uma consulta mais profunda. Porque eu fui professor do pré-vestibular da Federal, né? Então, na verdade, eu fui aluno desse pré-vestibular em 2011, fui monitor em 2012, 2013, 2014 e professor de 2015 a 2018. Nessa época, eu acompanhava os Enem até 2018. E essa questão aqui eu não vi nesses anos. Mas aí, 19, eu não sei como é que foi, eu não vi a prova, né? Não tive como ver. Mas eu vi umas questões assim, nesse sentido, não sei se tem mesmo. Posso até dar uma olhada depois falar aqui na próxima aula. Então, essas questões dos porquês, essas questões do mais, são questões que às vezes podem aparecer, entendeu? E outras questões que são mais englobadas mesmo assim. Pergunta sobre um radical de uma palavra, não são questões muito profundas de classificação. Não vai mandar você marcar assim, qual dessas palavras aqui é advérbio de tempo. Não vai. Não vai ter uma questão assim. Seria uma questão estranha para a prova, né? Mas ele pode simplesmente colocar um texto e aí nesse texto ele tirar uma expressão e colocar que aquela expressão ali representa uma locução adverbial e pedir para você falar sobre o sentido dela e colocar a letra A, tal e tal coisa, letra B, tal e tal coisa, e aí você vai lá, identifica tudo isso, né, e responde. Mas aí também vai ser um negócio da interpretação textual, você entende, Nadi, como que é? Existe um esvaziamento desse debate da gramática pura, né? A gente acha que é isso mesmo, que a língua portuguesa ela precisa ser vista no seu contexto social e de uso, assim. Aí que são a maior parte das questões, né? Mas alguém quer falar alguma coisa, gente? A gente já tem 15 minutinhos de aula, né? Eu falei de um tudo. Falei até um pouco sobre as próximas aulas, né? Mas, lógico, muito pincelado. As próximas aulas são mais desenvolvidas sobre o tema. E eu acho que a gente precisa também estudar mais em casa, né? Ver mais coisas. Em casa todo mundo tá, inclusive agora, desculpa. Mas é estudar mais nos tempos livres e ver mais coisas, né? Essa perspectiva da gente também interagir um pouquinho e trocar um pouquinho de experiência. De repente, vocês puderem, deem uma olhada nas provas do Enem de língua portuguesa, que é linguagens, códigos e tecnologias, né? Façam observações. Se vocês quiserem dar uma buscada lá em questões verbal e não verbal também, para compartilhar com a turma, se sintam à vontade, né? Porque eu acho que faz parte dessa perspectiva aqui do aulão, que a gente construa esse conhecimento coletivo, né? Que as pessoas possam participar. E também, gente, queria aproveitar aqui para poder parabenizar o JS Olinda, né? Agradecer enormemente pelo convite. Eu acho que é isso. É um desafio gigante. Para mim também é um desafio gigante, gente. Eu nunca dei aula EAD, né? Eu gosto muito do contato do olho no olho. Gosto muito de falar com as pessoas. Eu acho que as pessoas, inclusive, quando a gente senta em uma rodinha, se sentem mais confortáveis para falar, né, do que ligar a câmera do telefone e do nada começar a contribuir assim. Mas eu acho que a gente precisa construir junto essa perspectiva aqui da aula EAD, né? A aula EAD é um desafio gigante para o nosso país, mas a UJS Olinda tem se desafiado assim a fazer esse pré-vestibular, esse pré-aulão
EAD, e eu acho isso incrível, já pensando nesse advento da tecnologia, da Revolução 4.0 mesmo, né? E também começar a refletir, gente. Às vezes a gente não reflete sobre a inserção da língua na nossa vida, no dia a dia. Mas a língua está no nosso dia a dia, está em todo momento. Enquanto nós estamos no WhatsApp conversando, nós estamos ali sendo agentes da comunicação ativa da língua portuguesa. Quando a gente está vendo o card, se inscrevendo, preenchendo o formulário, veja, formulário é um gênero textual, é um formulário de inscrição. Quando se fala nisso, nós sabemos como é que esse gênero é, lógico. Quais são as questões que vão estar lá no formulário, aí elas são subjetivas, porque depende de para que é que serve esse formulário, né? Então vamos começar a fazer essa reflexão no dia a dia, porque eu acho que daqui para a prova do Enem, que nós não sabemos nem qual a data, né? Mas lutamos aí pela adiação, que é importante também falar aqui, né? A UJS Olinda também estava aí nessa luta por adiar o exame, para que as pessoas tenham a oportunidade de ter aula presencial também. Aí eu acho que é massa fazer essa casadinha, sabe? Lutar pelo adiamento do Enem, mas ao mesmo tempo investir no pré-vestibular. Então, parabéns pela iniciativa. Eu terminei todo o conteúdo que eu tinha para falar. Então, gente, eu vou é, agradecer aqui, né? A aula de Fio foi muito boa. Quero agradecer por ter topado, Fio, esse desafio junto com a JS Olinda, né? Porque é isso, é um desafio para a gente, né? Uma coisa muito nova também, inclusive pelo momento que a gente está passando, né? Onde tudo precisa estar sendo online, toda a nossa comunicação. Então, se faz necessário a preparação também, né? Para o Enem, por aqui, né? Por esse modo aqui virtual, né? Então, eu acho que a gente tem uma gama aqui a agradecer, né? Que está topando esse desafio junto com o JS Olinda. E também, gente, agradecer a participação de todo mundo, né? Dizer a vocês que divulguem, né? Para as pessoas que vocês conhecem, que também vão prestar o Enem, né? Também querem e têm esse sonho de entrar na universidade, né? É, convidem, chamem para cá, para a gente estar fazendo aulas cada vez mais lindas, cada vez maiores, tá? Então, até a próxima aula. É isso. Gente, é isso. Foi lindo. Eu acho que a galera participou legal e que a galera veio para realmente, né, participar da aula e isso é gratificante. Inclusive, vocês podem também estar ajudando a gente a divulgar, não só a gente, né? No caso, a gente ajudar outras pessoas a participarem dessas aulas, né? Porque eu acho que é importante que mais pessoas estejam participando disso, estejam também, para que a gente não esteja parado, né? Não, de certa forma, assim, né? Nos estudos, né? Mas a gente pelo menos está aqui revisando nossos ensinos, né? Então, acho que é importante a gente fazer essa divulgação, chamar mais gente, chamar a nossa turma, a galera da sala, a galera da escola, todo mundo que a gente tem contato. E aí é isso. Boa tarde, boa noite aí para vocês. E é isso. Qualquer coisa, fala com a gente.